Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Agradecendo, aqui estamos mais uma noite. Hoje, com mais um dia cumprido, mais uma missão que cumprimos até esta data, esta hora. Mais uma etapa que conseguimos ultrapassar. Quantos não ficaram por o meio do dia, o início do dia, enfim, por este mundo fora. E hoje, para falar da água fluidificada, a água fluidificada no corpo físico, no nosso organismo, os benefícios que ela nos traz. E começando o que é a água fluidificada? Não é uma água qualquer que se abre a torneira. No início poderá ser assim, mas depois com certeza que não. Por isso, a água fluidificada é uma água normal, só que acrescida de fluidos curadores. Em termos do espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água, que é a água magnetizada por esses mesmos fluidos. E quem é que faz? Quem é que faz a água fluidificada? Quem faz, afinal, a fluidificação da água? Ora bem, em geral são os espíritos de luz, são os espíritos, os mentores espirituais que nos assistem, nos iluminam, nos protegem, nos assistem nos trabalhos mediúnicos. Dessa forma são os espíritos desencarnados que durante os trabalhos mediúnicos que vêm dessa forma fazer a fluidificação da água. Mas a água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos médiuns encarnados. Assim como ocorre os passos magnéticos, sendo necessário para isso, da parte do médium que irá realizar a fluidificação, a realização de preces, de harmonia, de equilíbrio, com a maneira correta da imposição, enfim, das mãos, a fim de direcionar os fluidos para o recipiente em que se encontra essa água. Então, como é feita
a fluidificação da água? A água é um dos corpos mais simples e receptivos do planeta Terra. É como que a base pura em que a medicação espiritual pode ser impressa. E o processo é invisível aos nossos olhos, aos olhos dos homens, aos olhos dos simples mortais como nós. Por isso, a nossa confiança, a nossa fé, a fé do paciente são parte essencial para que o tratamento alcance o efeito desejado. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética que absorverá os fluidos sobre ela projetados, irá conservá-los e os transmitirá ao organismo infectado, doente, quando ingerida. Dessa forma, a água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais que ainda são desconhecidos da ciência e que servem para ajudar na cura de qualquer paciente. E também temos vários tipos de fluidificação da água. Temos vários tipos de fluidificação da água. A fluidificação magnética. A fluidificação é aquela em que fluidos magnéticos, salve Deus, é aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética da pessoa, do espírito encarnado, que coloca as suas mãos sobre o recipiente com a água. Estamos falando do médio, claro, e projeta os seus próprios fluidos. Mais uma vez, tem que estar em equilíbrio, harmonia, em plena sintonia com os mundos espirituais. E a fluidificação espiritual é aquela em que os espíritos aplicam os fluidos sem nenhum intermediário. São os espíritos que diretamente sobre os recipientes com água, que na fluidificação espiritual a água não recebe fluidos magnéticos do médium encarnado, mas sim somente os fluidos trazidos pelos espíritos à sua fluidificação espiritual, que inclusive é a mais corrente delas todas. É a mais corrente utilizada em templos, em qualquer local onde se utilize a fluidificação da água. Temos também a fluidificação mista. A fluidificação mista é uma modalidade de fluidificação
onde se misturam os fluidos do médium encarnado com os fluidos trazidos pelos espíritos, como poderemos analisar o processo de fluidificação da água. Independentemente da presença de médiuns curadores, pois os espíritos podem aplicar diretamente os fluidos sem nenhum intermédio, diretamente sobre os recipientes. Além disso, o mundo espiritual é tão complexo, ao mesmo tempo tão simples, que qualquer pessoa pode fluidificar a sua própria água. Basta ter a fé. Basta ter a fé e concentrar a sua energia naquilo que estiver fazendo, projetando assim os seus próprios fluidos e recebendo, buscando os mentores espirituais, recebendo o auxílio da espiritualidade dos espíritos amigos, que inclusive sempre se encontram presentes para essa ação. E agora temos a ação da água fluidificada no nosso organismo, no nosso corpo físico. Como eu já disse mais acima, a água é uma molécula polar que é composta e é facilmente absorvida no nosso organismo. Por isso, aproveitando-se de algumas das suas propriedades, como por exemplo a tensão superficial, que é condutiva de eletricidade, que é suscetível, a sua suscetibilidade magnética, ela é usada como um agente de tratamento de fluidoterapia para beneficiar quem quer que seja. Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas e as proteínas, membranas, enzimas, os hormônios somente são funcionais na presença desta substância, a água. A ciência denomina a água de líquido vital. E uma vez fluidificada e ingerida, a água pode provocar até os seguintes efeitos: inibição da formação de radicais livres, ou seja, a diminuição dos processos oxidativos celulares, diminuição da taxa de produção de gás carbónico, aceleração dos processos de outras doenças, linfócitos, que são as células de defesa, e observa-se na membrana celular uma maior mobilidade de íons sódio e de potássio, melhorando o processo
tendo um efeito rejuvenescedor no organismo. Há uma distribuição no mecanismo de transporte de vários tipos de cátions, como é o caso do cálcio efeito, que é efeitos sobre os hormônios, que são os receptores, a ativação dos linfócitos. Esse processo de polarização magnética induzida e a imantação da água no organismo produz a captura e a precipitação do cálcio em excesso no meio celular. A reposição da energia espiritual, renovando a nossa estrutura perispiritual. Então, a terapêutica como a água fluidificada traz muitos benefícios ao nosso organismo. Apesar de não poder parar ou progredir as doenças geradas por resgates, doenças crónicas e até degenerativas, porém, facilita a ação medicamentosa e tem-se mostrado muito eficiente na cura de doenças psicossomáticas. Dessa forma, poderíamos concluir o seguinte: a água fluidificada, portanto, é uma água magnetizada, principalmente pelos espíritos, contendo assim alterações ocasionadas pelos fluidos salutares, ali colocados e direcionados para o equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será o específico, porque conterá lá a essência necessária para aquele paciente, para aquela pessoa. Não é tudo igual. A espiritualidade sabe exatamente o que aquele espírito, o que aquele corpo físico precisa para caminhar e melhorar. Então, será específico, não só para a sua enfermidade física, mas também para as suas necessidades espirituais de cada um. E, como tudo, deve ser usada como um medicamento, e até poderei salientar que manda o bom senso que não se utilize remédios sem necessidade. Portanto, da mesma maneira, só se deve usar a água fluidificada quem de facto estiver necessitando dela, porque tudo em excesso faz mal. Embora nós sintamos muitos benefícios, mas nada pode ser consumido em excesso. Dessa forma,
continuemos a usar a água fluidificada com bom senso e com aquela fé, aquela certeza que os espíritos que se encontram bem perto de nós, que se encontram naquela altura fluidificando, com a certeza que é a essência necessária para o equilíbrio e a melhoria daquela pessoa e daquele espírito. Salve Deus e graças a Deus.